estão fazendo atividade, não estão entrando no Classroom, não estão fazendo atividade, tá? Aí a gente pensou no TCA para concluir mesmo, e, e é muito desonesto, né? Eles poder fazer. Quem não pode fazer, eu acho, sabe, respeitar e muito, ter muito respeito por quem não tem, por quem não consegue. Tem gente que me manda mensagem pelo Messenger do Face, tem gente professor, ó, consegui um Wi-Fi, agora estou na casa de não sei quem, consegui um Wi-Fi e me manda uma mensagem. Eu tenho muito respeito. Agora, os que podem fazer e resolver o que não vão fazer, então, é assim, eu acho isso desonesto, porque a gente prepara a aula, a gente está aqui se dispondo a fazer as coisas, e eles simplesmente falaram, não vou fazer. Então, eu falei que no nono B, eu vou ligar para os pais, inclusive tem alunos que saíram do grupo, eu vou ligar para os pais para perguntar por que saíram. Aí hoje veio uma mãe falar comigo de um sétimo ano, falar que o filho dela falou que não estava tendo aula, perguntar o que era para fazer, que ela ia fazer ele fazer tudo. Nossa, eu fiz um áudio de 10 minutos explicando tudo para ela, para ela pôr o filho no lugar. E, gente, ó, eu tô quarta chamada de vídeo com o aluno do dia, acordei de manhã, numa sexta-feira chuvosa, 10 graus, para ficar falando com o aluno e me aparece meia dúzia de aluno. É injusto falar com vocês que estão aqui, porque vocês estão aqui, mas fica gravado, aí de repente os outros vêm depois. É, mas exatamente isso. Por isso que está gravado, então eu já vou deixar, então, e já estou informando. Eu vou fazer a última tentativa, né? Eu vou ligar para todos os pais para avisar para os pais, olha, seu filho estava no grupo, saiu do grupo, tem aluna que falou, eu vou sair do grupo, qualquer coisa, manda recado para fulana, né? No nono B. Se você der uma olhada lá, tá. Eu vou sair, qualquer coisa assim. Por que saiu do grupo? Não, e a É, gente, como se a gente tivesse como ter controle de 400 alunos, falar com cada um individualmente, né? então, mas aí eu vou fazer isso, eu vou registrar, eu vou ligar para os pais de todo mundo, do grupo, do nono B, porque da primeira vez eu fiz e consegui falar com todo mundo, falei com todos que não estavam entrando, eu consegui falar. Vou ligar, vou falar para os pais de todo mundo, vou passar as atividades, vou falar por que saíram do grupo, por que estão fora, por que não estão fazendo as atividades, fazia antes, pararam de fazer. Então, eu vou ter a última conversa agora e depois lavei as mãos. Vou deixar registrado e vou lavar as mãos. Porque, assim, o estranho caso dos alunos que estão no Face postando fotos, postando um monte de selfie, mas não entra no WhatsApp, não está no grupo do WhatsApp, não entra no Classroom, não entra. Eu não consigo, não sei, não consigo entender essa lógica. Acho que eu sou muito burra digital. Pessoalzinho do meu coração, deixa eu falar uma coisa. A gente vai falar do TCA e a gente vai, se a Terena aparecer, vai ver a questão de TEC lá de ciências, se não vai ver só a de geografia. E aí, vamos começar. O que vocês acham? Falando da atividade da semana, a gente fica bem rapidinho por cima. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente segue para os outros temas, pode ser? Já colocaram aí que sala que está aí, que sala está presente, quem está presente, coloca aí no chat qual é a sala de vocês. E se tem alguma dúvida da atividade, se não, a gente já pode, sei lá, começando a falar sobre o TCA. Gente, ah, vou pegar a atividade aqui. Seguindo lá, né, aquela contextualização que a gente estava fazendo desde semana passada, agora a gente semana está falando de Primeira e Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Então vocês vão ler o texto, que vai ser um resumo bem resumido, tá, desses períodos. E a primeira atividade aqui, vocês vão
fazer uma legenda para essas imagens. Então, o que está acontecendo nessa imagem? Quem é essa pessoa, tal? Então, você vai criar uma legenda explicando aí a imagem, ou fazendo algum comentário sobre a imagem. E aí, vou falar da Guerra Fria. E aí, a atividade sobre a Guerra Fria, vocês vão fazer interpretando essa tirinha do Calvin, tá bom? Então, vocês leem o texto, leem a tirinha e respondem. É bem simples de interpretação, tá bom? A atividade dessa semana acho que é bem tranquila, acho que não deve ter nenhuma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tentou fazer e teve alguma dificuldade? Não, né? Então a gente pode começar a falar sobre TCA, né? Depois, vamos falar um pouco do TCA e depois eu vou responder lá a atividade que a de geografia, que a Lídia mandou. Então, no nono B, a atividade ela foi postada um pouquinho diferente da do nono A e do nono C. A gente fez um roteiro da atividade, e nesse roteiro de atividade tinha primeira, segunda, terceira e quarta parte nesse roteiro. A coordenadora Lucimara, ela mandou para a gente, no roteiro dela, deixa eu pegar aqui, ela mandou, deixa eu ver aqui como é que ela colocou. Ela mandou o capítulo 1 e capítulo 2, ela colocou assim, a primeira parte, a vida antes da pandemia, a introdução. A introdução é vocês falarem um pouco de vocês, qual é o seu nome, a idade, onde você nasceu, cidade. Então, vocês vão responder essas questões, e depois essas questões vai virar um texto, tá? Depois vocês vão, a partir das respostas dessa questão, inclusive, vocês podem já até já fazendo texto, respondendo, mas não é para mandar essas questões, qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Onde nasci? Não é isso. Isso aqui vai virar um texto. Essa introdução vai virar um texto para o trabalho de vocês. Então, tem a introdução, que é um pouquinho de quem é você. Aí, depois, ela dividiu capítulo 1 e capítulo 2. Para o nono B, eu fiz de uma outra maneira, eu juntei o capítulo 1 e o capítulo 2, eu não deixei separado, eu fiz um capítulo só, porque não adianta escrever assim, a vida antes da pandemia, a vida depois do... Não tem lógica, né? Por isso que eu fiz um texto aqui para vocês, que nesse texto, se vocês olharem, que eu falo assim que é um texto fictício, que eu inventei esse texto aqui, se vocês olharem aqui se vocês lerem o texto, ele já vai No Biano Nono C a gente juntou também, tá? eu mandei para a Anotei o Lucimara, manual. eu mandei para a Lucimara, você viu? Eu mandei para ela um novo formato. Então, eu coloquei assim, né? Não. Meu nome é Maria Flor, tenho 20 anos, sou uma pessoa sonhadora, criativa e de fé. Ah, Olha aqui, antes da pandemia, causada pela Covid-19, qual era a minha rotina? Era resumir, acordar cedo, tomar café, trabalhar, almoçar, ir à tarde dedicar aos estudos, fazer caminhada. Então, tá bem assim, à tardinha eu jantava, pegava o ônibus, voltava, e na volta, pegava o ônibus para a faculdade e na volta descansava. Nos finais de semana eu fazia isso, isso e isso. Com os novos acontecimentos da pandemia, a minha rotina mudou. Aqui, ó. Então, aqui está o antes e aqui está depois. Mudou. Afastei do trabalho, as caminhadas, e qualquer fazer que precisar sair de casa, até mesmo encontro com os amigos. Agora, eu continuo acordando cedo, sem o despertador, tomo café, saio de casa só para fazer algo necessário. E aí, aqui já estou falando do bairro, ó, saio de casa para fazer algo muito necessário, ir ao mercado ou à farmácia, no bairro mesmo, sempre com álcool gel na bolsa. Então, já estou falando do bairro aqui. E aí está falando o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo que eu não fazia antes. Em casa estou lendo muito, assistindo séries, aprendendo com a minha avó a bordar. Então, aprendendo a fazer alguma coisa diferente. Sempre na companhia do meu gato. Confesso que relaxei com os cuidados com o cabelo, unha, sobrancelha.
E aí, no finalzinho, eu coloco assim, né? O mundo mudou num piscar de olhos. Coisas corriqueiras como ir à escola, sair com os amigos, passaram a não poder mais para preservar a saúde. Escutei muito. Fique em casa se puder. Estou podendo. Não, aqui a última. Não sei como será a minha vida pós-pandemia, mas sei que não serei a mesma pessoa. Vou me preocupar. Então, aí isso é a conclusão, né? A continuidade disso, que como seria depois que acabar toda essa pandemia, como seria? Então, vocês vão entrevistar pessoas da casa. Então, eu deixei lá espaço de cinco entrevistas, mas no máximo 5, no mínimo 2 entrevistas, incluindo vocês. Então, eu vou entrevistar a minha mãe. Eu vou fazer uma entrevista com a minha mãe. Aí fala como era a sua vida antes, descreva a sua vida antes, descreva como está a sua vida agora, falando se teve mudanças, quais foram, como é a sua relação aqui com o bairro, como é a sua vida aqui com o bairro, como era antes, como era agora, e como você pensa que seria a vida. Então, eu sugiro que vocês gravem essa entrevista, porque depois fica mais fácil, e quanto mais a pessoa falar, quanto mais detalhes, quanto mais rico de detalhes for a entrevista, mais interessante fica o texto, mais rico fica o texto. Então, não é uma entrevista, como que era a sua vida? Normal. E sua vida agora? Continua do mesmo jeito, não muda nada. Então, não é isso. O trabalho de vocês é ter textos ricos em informação, tá? Então, essa é a primeira parte. O texto sobre quem é vocês, uma pequena biografia de vocês, isso é para estar lá, acho previsto para entregar até segunda-feira, se eu não me engano. Aí depois, essa segunda parte, que são as entrevistas, a vida antes da pandemia, a vida nesse momento de isolamento, que está aqui que a Lucimara colocou 2 e 3, o 2 dia 31/8 e o 3 dia 8/9. Então, essa segunda parte, entregar dia 8/9. Então, juntar tudo. Não tem nada para entregar dia 31/8. Dia 31/8, não, vocês ignorem essa data. E lógico, se tiver pronto antes, pode entregar antes. À medida, e, inclusive, já está lá no Classroom, lá na sala, já acho que prontinho para vocês já ir escrevendo, já ir montando lá mesmo. Aí, depois de entregar essa parte, aí vocês vão escolher um tema para pesquisa. Pode ser o tema que vocês já estavam trabalhando, como vocês podem escolher um outro tema. Então, vamos nos deter nessas duas primeiras partes. A primeira parte, fazer essa pequena biografia em forma de texto, e a segunda parte, as entrevistas, até 5 entrevistas. E é interessante, olha, e não precisa ser só pessoas que moram dentro da casa que você. Pode ser o vizinho, assim, eu estou na minha janela e estou entrevistando meu vizinho na outra janela, assim, de preferência com isolamento, com distanciamento, se quiserem. Não necessariamente precisa ser só dentro da casa, mas o recomendado é que seja ou dentro da casa, e seria muito interessante fazer entrevista com a avózinha, com a senhorinha, e fazer entrevista com o meu irmãozinho, que eu acho um porre de 8 anos. Ficaria muito rico esse trabalho. Professora, uma dúvida. Pode falar. Pode entrevistar mais de uma pessoa? No mínimo 2. Você e mais uma. E no máximo 5 pessoas. Até 5 pessoas, Josi. Tá bom, obrigada. Até 5. 5 pessoas seria o ideal. Você fazer o seu texto e entrevistar mais 4 pessoas. Seria o ideal. Seria bem interessante. Tá bom. Tá bom? Ou então obrigada. você e mais uma. Tá? Sim, ok. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Nossa, esse professora? Oi? A capa é aquele modelo que está no documento que a senhora postou mesmo? A professora Rose postou lá na nossa sala? Sim. Já foi... a gente já entregou tudo. A MF Solano Trindade, escreva o seu nome completo, né? O relato de experiência sobre a vida
em meio à pandemia. Se quiser, pode mudar. Aqui você pode colocar um outro título. Trabalho apresentado a Emerson Solano Trindade sobre orientação, daí coloca o nome do professor. A gente ainda não fez uma reunião dividindo os grupos, sabe? A gente ainda não está dividindo os grupos. Por enquanto, sou eu, a Rose, o Vinícius e o João no nono B, no nono C e no nono A tem um outro grupo de professores. No nono B, a gente ainda não fez a divisão, quem vai ficar com qual grupo. Por enquanto, a gente vai ficar do jeito que está. Aí depois, a gente, se houver necessidade, a gente vai dividir. Aí o nome do professor orientador, aí vocês vão colocar professora Núbia, professora Rosa, professor João, professor Vinícius, ou coloca todo mundo, não sei ainda como fez, porque a gente ainda não fez essa reunião. Eu conversei com a professora Rosa e a gente falou assim, vamos dividir? Eu falei, vamos esperar um pouquinho. Então, é do jeito que está aqui, ó. A primeira parte está prontinha, só mudar uma ou outra informação. Na introdução, isso vai sumir, né? As perguntas vai sumir, vai virar um texto. As perguntas vão sumir e vão virar o texto de vocês, o trabalho de vocês. E aí aí a segunda parte, a gente, lá para o mês que vem, aí a gente conversa sobre isso, como será a segunda parte, como será essa pesquisa, que também é muito simples. Ok? Ok, obrigada. Flora, já pode começar o trabalho ou tem que esperar mais alguma orientação? Não, pode começar, já pode começar. Tá bom, já obrigada. pode começar a fazer. Ó, segunda-feira vocês já postam a biografia de vocês. Então, eu vou esperar até terça-feira que vem, para ver como é que tá, como é que foi a entrada, como é que está sendo. Vocês foram convidados para entrar na sala, e eu sei que tem gente que viu que foi convidado e não entra. Então, eu vou esperar terça-feira, vou ver como é que foi como é que está essa participação, e aí eu vou fazer esse trabalho que eu acho muito chato, mas eu vou ligar, mesmo que seja só para informar para os pais dos alunos que não estão entrando, perguntar o que está acontecendo, porque... E eu tenho o documento todo aqui, qualquer coisa, eu vou pedir e-mail, vou pedir alguma coisa para mandar o documento, para fazer o trabalho para os pais e que eles fiquem cientes de que está acontecendo o trabalho e por que não está sendo feito, e eu vou registrar, não está sendo feito porque eu não tenho condição, eu não tenho internet, tá? Eu vou registrar. Porque da outra vez que eu liguei para alguns pais, eles falaram assim, olha, ele tem internet, ele tem celular, ele tem computador, ele joga o dia inteiro e ele não está entrando fazer as atividades porque ele não quer. E a pessoa continua não entrando, viu? E eu tinha conversado com a mãe da pessoa e ela falou, ele tem tudo aqui, ele tem internet, ele tem celular, ele tem computador, ele joga o dia inteiro, e se ele não está entrando fazer atividade, porque ele não quer. Então, por isso que eu vou entrar de novo e vou conversar novamente com os pais para deixar ciente. Nubia, deixa eu falar uma coisa. Pessoal, se alguém não entrou na sala do TCA no Google, já foi convidado e entra. Se não foi convidado, avisa, mas provavelmente já foi. No nono C, acho que a gente alterou um pouco essas primeiras datas. A gente juntou, né, também os relatos de antes e depois e colocou uma data só. Acho que a gente combinou dia 15 de setembro. E essa primeira, que era para segunda-feira, acho que a gente deu mais uma semaninha, mas eu não tenho certeza. Só que isso não está no documento que a gente postou lá para vocês usarem de base, tá? A gente, ou alguém já postou lá, ou depois a gente posta. E depois você faz a tabela no B, porque eu postei do jeito que está aqui. Eu mandei para a Rose e eu esqueci de modificar o cronograma. Não está comigo também. Quem fez foi a Ariane, eu nem sei. Ela já deve ter postado, não sei. Depois eu olho e te falo. Aí, Josielen, deixei um recado aí no chat para você, e tô falando sério, eu vou falar mais uma vez no grupo lá, se as meninas continuarem não me respondendo, eu vou começar a ligar. Mela, quarta-feira, às 8 da manhã, 7h30, eu vou ligar, ficar ligando até se me atender. Oi, vamos falar TCA. Tá bom? Então, dá
dá um alô para elas, para me responderem, para a gente marcar essa reunião de vocês, porque no ano você já definiu, né, os professores que vão orientar cada aluno. Então, se alguém não viu, olha lá na sala de TCA do Google, que está a lista lá. E aí eu quero falar com as minhas alunas até semana que vem, tá bom? Tá bom, professora. Eu consegui falar com algumas delas, nem todas me responderam. A única que me respondeu, tipo, certo mesmo foi a Gabi, que ela falou assim que pode ser em horário da tarde, umas 2, 3 horas da tarde, que é um horário que todo mundo acha que vai estar livre. Mas eu vou. As pessoas não respondem nem mensagem, o que elas vão aparecer na ligação, né? Então, é isso que eu tenho que, tipo, eu mandei mensagem para elas, falei que para responder lá no grupo, só que elas não estão fazendo isso. Tá. No ano B a gente não decidiu ainda. Eu achei melhor eles fazer a primeira parte, dependendo de como será a escolha dos temas, aí acho que a gente divide. Então, a gente acha melhor não dividir por enquanto. Vamos esperar a escolha dos temas, né? E aí a gente divide, ou não, não sei. Por enquanto, a gente não vai dividir. Tá? Bom, sobre TCA, tem alguma dúvida? Podemos falar agora sobre a Lídia. Ela ela trouxe uma atividade. A Trina vai entrar ou não? Ela falou que ia entrar, mas não me responde nem me atende, já deve ter esquecido. Então, a Lídia, ela propôs uma questão aqui no grupo, e aí eu vou responder a questão dela agora já, né? Responder não, vamos conversar sobre essa questão, que é muito, muito interessante, muito legal essa questão, porque essa questão tem tudo a ver com as atividades que vocês fizeram sobre o continente africano, sobre a regionalização da África. Ela tem tudo a ver com... Quer que eu ponha aqui na tela? Eu coloquei aqui. Eu estou com o celular e coloquei aqui no computador. Então, ela tem tudo a ver. Ó. Segundo a maior floresta tropical do mundo, a floresta do Congo, quando eu falo segunda maior floresta tropical do mundo, quando eu falo da floresta, eu já sei de que lugar está se falando do continente africano, se eu realmente fiz as atividades lá, se eu realmente fiz as atividades de regionalização, se eu realmente não enrolei, não sabotei. Então, quando ele fala assim, segunda maior floresta tropical do mundo, então eu já sei que é a floresta do Congo, então já estou entendendo que eles estão falando daquela região da África Central, Ocidental, da África Ocidental, dali onde fica ali entre a cabeça e o pescocinho da África, ali é a região do continente africano, que está a floresta. Então, já sei que fica naquela região abaixo do Saara, ali. A floresta do Congo, que se estende pelo território de 7 países africanos: República Democrática do Congo, República do Congo, Gabão, Camarões, República Centro-Africana, Guiné Equatorial e Angola. Também, que eu pedi para fazer a regionalização, né? A África Ocidental, quais os países? A África Central, quais os países? Se eu não me engano, acho que eu coloquei uma atividade assim, os países e de que região da África ele pertence. Então, já está falando aqui. Então, esses países que eles estão falando é da África da África Centro-Ocidental, ela ali da parte central do continente africano, mas banhado pelo Oceano Atlântico. O ambiente propicia a biodiversidade, sendo habitat de milhares de espécies de animais e plantas. Essa região também concentra uma grande diversidade cultural formada pelos vários povos de língua banto, que ali viviam há séculos. Que foi a aula que hoje do 6º ano, né? Aquela região da África Ocidental, que é ali que parece a cabeça da África, aquela região que parece a cabeça, e ali a África Centro-Ocidental, é a região que mais foi trazidos escravizados
para a América do Sul. É exatamente essa região que são a África Ocidental, que é a região região dos... Como que é o nome desse povo? Iorubás, aquela parte de cima são os Iorubás, e a África Centro-Ocidental, que são os Bantus. Então, a nossa ancestralidade, o povo negro, a nossa ancestralidade vem dessa região africana. Aí está perguntando, sobre a região, é correto afirmar que ela foi colonizada por britânicos, espanhóis e portugueses no século XIII? Essa resposta está errada por quê? Não, por quê? A história da colonização da África, ela é documentada desde o século X a.C., mas os estados modernos, a colonização dos estados modernos, Portugal, Inglaterra, Espanha, foi somente a partir do século XIV. Então, que eles estão falando assim, essa colonização aí do continente africano, os estados modernos, quando eles falam britânicos, espanhóis e portugueses, os estados modernos só começam a colonizar a África a partir do século XIV. Então, esse século, o XIII aí já mostra que não é. Também não é os países indicados, República Democrática do Congo, Gabão, Camarões, tal, não tem, deixa eu ver, então, dessa região da África da região da África centro-ocidental. Outra coisa, a Espanha, que está colocada ali, foi a que teve, os espanhóis que teve menos participação nessa partilha da África. Os espanhóis, eles ficaram com uma pequena parte da África, um paizinho bem pequenininho, chamado Saara Ocidental, ali na África do Norte, ali perto perto de Marrocos, Tunísia, ali bem no finalzinho ali, é o único país que a Espanha colonizou. Então, a Espanha teve uma mínima participação. Então, é uma outra coisa que já elimina essa questão. E essa questão também eliminada, a maior colonização inglesa, a Inglaterra foi o país que mais colonizou, que teve mais colônias no continente africano, mas a concentração de colônias do continente africano, colônias inglesas, está no sul do continente africano, lá no pezinho do continente africano, na África Meridional e a África Centro-Sul, Oriental. Então, foi aonde teve a maior colonização. E essa região que eles estão falando é lá em cima, na África Central. Então, essa questão está eliminada por causa disso. A B, conquistou a sua independência política na segunda metade do século XVI. Não. Século XVI estava começando a colonização da África. A colonização da África começa no século XIV, como eu falo, dos estados modernos. Então, século XVI começa a colonização da África. A descolonização do continente africano, ele só começa a acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Então, a descolonização do continente africano, ele se dá no século XX já, após a Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão também é uma questão que está eliminada. C, era o principal destino das correntes migratórias islâmica no final do século II. A colonização islâmica no continente africano foi no século VIII e IX, e ela acontece, e a migração islâmica ela acontece na África do Norte, lá em cima, nos países Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, então ela acontece ali, e na e na África Ocidental, que é Mauritânia, Senegal, Gâmbia. Então, a colonização islâmica, e também ali perto do chifre da África, né, que é a costa oriental. Então, essa questão ela é eliminada porque essa corrente migratória islâmica ela acontece muito depois do século II e não foi nessa região também. D. Foi um grande entreposto comercial de ouro e diamantes dos povos do Alto Rio Nilo. Então, ok, se eles já estão falando ali da região do Congo, desses países, República Democrática do Congo, Gabão, Camarões, isso
está no centro, África centro-ocidental. E o alto do Rio Nilo, ele fica ali na África Oriental, né? E os povos do Rio Nilo, a região desértica, não era uma região de floresta, e é uma região norte-oriental e África, e onde eles estão falando na África Ocidental. Então, é uma região que também já está eliminada. E essa segunda maior floresta tropical do mundo. E ali, quando eles falam do alto do Rio Nilo, eles estão falando de uma região de deserto. Então, são duas regiões diferentes no continente africano. Era a origem da maior parte dos africanos escravizados aportados na América do Sul. Sim, sim. Essa região, África Centro-Ocidental e África Ocidental, essa região ali do continente africano, é onde tem onde foi a maior parte, foi a grande parte da retirada dos povos dali escravizados para vir para a América. Então, é a região de maior parte dos africanos escravizados, a África Ocidental, que é os povos iorubás, e a África Centro-Ocidental, que é exatamente onde está a Floresta do Congo, que são os povos bantus, que são as origens dos povos negros, a nossa ancestralidade, que está nessas duas regiões banhadas pelo Oceano Atlântico. É isso. Tudo bem, Lídia? Sim, sim. Gostei muito da resolução da senhora, porque, tipo, agora a gente já sabe bastante coisa, não chegou ali só resolveu, comentou, né? Aí, se a gente se deparar com alguma coisa assim, a gente já sabe, já pode lembrar do que a gente resolveu aqui, né? Sim, De sim. que, E tipo, a aí, regionalização não começou em século tal, então isso aqui tá errado. então, quando a gente... Aquelas atividades que eu dei lá para vocês, lá no comecinho, faça a regionalização, os países, tal, de vida, que parece parece atividades assim, que atividade mais besta, mais sem graça. Olha ela aqui, olha ela chegando aqui, ela sendo contextualizada e ela chegando aqui com uma questão dessa. Então, se eu sei um pouco da regionalização da África, se eu tenho um pouquinho de noção da regionalização da África, eu já consigo eliminar bastante coisa nessa questão. Sim. Tá? Muito obrigada por resolver, professora. Ô, Núbia. Oi. Essa questão devia ter vindo acompanhado com mapa, né? Para eu... Não, ela tem uma visualização tá. assim, ela deveria ter vindo já com mapinha também, localizando ali a região, que era o foco, né, da região do Congo, para depois o aluno conseguir interpretar, eliminando os absurdos ou as questões erradas aí. Não, que se ela viesse com mapa, maravilhoso. Seria maravilhoso. Seria facilitaria muito mais a resolução da questão. Verdade. Mas é legal, assim, você... como eu falei para a Lídia, é legal... Porque eu poderia falar, né, direto assim, a resposta certa é a E por causa disso, disso, disso. Mas é interessante você falar por que não é as outras, né? Muito bom. É do ETEC? Não sei. Sim, professor, é da ETEC, segundo semestre de 2019. Ela é bem recente. Okay. E ela é tão concorrido que eles já não colocam um mapa, porque se a pessoa estudou, ela vai ter que lembrar ali a regionalização de cabeça. Porque eu senão... achei uma questão difícil para ETEC. Eu achei difícil. Eu achei difícil também. Eu achei difícil para aluno, principalmente por causa de tanta informação que causa uma confusão aí. O aluno tem que ter, né, não só as informações sobre isso, mas tem que ter um mapa mental aí. É bem complicado. Então, é difícil. Eu fico assim, e ainda mais que muitas vezes o continente africano, em muitas escolas, o continente africano ele é sempre negligenciado, ele é deixado para trabalhar depois, e às vezes ele nem é trabalhado, né? Não dá tempo.
em sala de aula, eu fico assim, eu fico assim, ruminando, né, com eles. Vamos fazer esse mapinha, vamos desenhar, vamos pintar aqui, vamos descobrir onde está esse rio. Então, eu fico assim, então parece que eu não... eu lembro que o ano retrasado, os alunos falavam assim, mas você não sai de África, você está sempre falando a mesma coisa, mas não é. Vamos ver o relevo agora, vamos ver os rios do continente africano, vamos ver como a hidrografia do continente africano, ela é muito... A própria regionalização. Vamos ver a regionalização do continente. Então, gravar... É muito difícil gravar a regionalização do continente. Imagina, eu não tenho... Eu tenho gravado duas, três regionalizações, que é as que mais me interessam, né? Assim, mas, por exemplo, a regionalização banhada pelo Oceano Atlântico, eu até tenho gravada. Mas a do Índico, eu ainda falei, qual que é qual. Então, mas... Precisa de uma visualização. Eu achei uma questão difícil porque teve uma coisa aqui, por exemplo, a questão C, era o principal destino das correntes migratórias islâmicas no final do século. Isso aí eu tive que pesquisar. Essa questão C, eu falei, gente, não... O islamismo entrou pela África pelo caminho de onde as migrações também ocorreram da África para os outros continentes, né? Que foi ali pelo chifre da África, Egito, depois ela foi pelo norte da África e ela foi circundando. Ela foi rodeando os países centrais. Foi até muito inteligente o islamismo entrando na África. Porque ele cercou o continente, né? Cercou o continente. E aí, eu pensaria nessa questão, se eu estivesse respondendo, como eu falei, eu tive que pesquisar. Aqui em casa, eu tive como ir pesquisar essa questão, né? Mas se eu estivesse respondendo ela lá sentada, eu ia imaginar aonde está esse povo, né? Ali no Oriente Médio, por onde eles poderiam ter entrado. Eu ia pegar essa lógica. Por aí, mas o aluno de 14 anos nem sempre tem essa lógica, né? Professora? Oi. Professora? Na hora de resolver, eu fiquei em dúvida entre a C e a E, mas eu lembrei do comércio triangular que a senhora passou no começo do ano, que a senhora falou que os europeus vinham, pegava aqui bem no centro da África e levava para a América do Sul. Aí eu lembrei, é no centro. Exatamente. Aí ficou mais fácil para esclarecer. Ai, que lindeza. Lídia. Então é isso. E é legal, pode, depois, se quiser mandar mais uma, né? Porque eu já percebi que uma questão eu faço 45 minutos, né, de aula. A Thaís, eu acho muito engraçada a Thaís. 29 páginas, 10 páginas. Ô, Nubia, deixa eu perguntar uma coisa sobre o TCA. Eles vão entrevistar 5 pessoas, tá? Aí eles vão ter que fazer uma tabulação para um texto só? Não, eles vão produzir um texto. Então, mas esse texto vai levar em conta essas 5 entrevistas? Não, vai ser 5 textos. Ah, tá, agora entendi. Por exemplo, ele vai entrevistar a avó dele. Aí ele vai escutar a avó dele falando. E aí, ele vai escrever um texto como se ele fosse a avó dele falando. Ah, entendi. Eu não estava entendendo isso. Ele vai escrever na primeira pessoa, é isso? É assim que fala? Como se ele estivesse no lugar da pessoa, né? Ele vai entrevistar o irmãozinho de 8 anos. Então, ele vai escrever como se ele fosse o irmãozinho de 8 anos falando. Entendi. Não, eu não estava entendendo isso. Se eles teriam que tabular, falar de quantidade de pessoas que falaram uma coisa ou outra. Não, eles vão começar o texto. Eu sou Dona Maria das Couves. Ninguém perguntou sobre isso, me deu dúvida. Eu acho que alguns deles devem ter essa dúvida também, né? Eu coloquei um texto como exemplo, né? Mas é legal perguntar, mas não é tabular, não. Inclusive, acho que está explicado isso, né? Eles vão produzir um texto como se cada entrevista será um texto. Entendi. É isso, né? Mais alguma coisa, gente? Que silêncio!
Podemos ir dormir um soninho da tarde? Acho que sim. É, né? Porque eu acordo cedo, mas em compensação à tarde. Hoje eu não estou vendo alguns alunos que entraram da outra vez, como é Richard, né? O Richard estava. É. O Alan fica aí quietinho, mas ele está sempre na reunião, está sempre Não, eu não ajudando vi também o Nicolas. Nicolas. A gente, inclusive, colocou a reunião à tarde, que uma das reivindicações dele ser à tarde, e ele não entrou. Pois é, acho que é bom voltar para amanhã. A Thaís, ó, hoje voltar para amanhã, ela arrepia. Então, eu vou esperar eu vou esperar como é que vai ser a participação deles no. Inclusive, acho que a Thaís está fazendo a ata aí da aula, acho que ela faz a ata, porque depois, quando a gente termina a reunião, ela coloca, ela foi falar isso, então acho que ela está fazendo a ata aí, e é legal. A Lídia. A Lídia. A Lídia? Ela que colocou? Foi. Ela é uma maravilhosa, essa menina, né? Então, ela está fazendo aí. Então, a Lídia está aí fazendo, aí coloca que será. É mesmo, a Lídia que colocou. Então, coloca que será que eu vou entrar em. Que eles têm um prazo até a primeira postagem do TCA. Vou ver como foi a participação. A partir dessa postagem, eu vou entrar em contato com as famílias para saber qual é a dificuldade e para me dar um canal de e-mail, WhatsApp, para eu mandar a atividade do TCA, que é uma atividade muito tranquila. Inclusive, os colegas que estão aqui na sala, se quiser já mandar para os colegas as atividades, já pode mandar, porque... E entregar, e falar, olha, só posso entregar por e-mail. Eu mando o e-mail. Só posso entregar por, sei lá, WhatsApp, pelo mensagem do Face. Mas o nono B minimamente vai saber fazer pelo menos um TCA. Se vai que chega lá no como é que é o nome? Lá no Micael. Micael tem TCA, é TCC, né? No Micael tem TCC no terceiro ano. É isso, gente. Só isso hoje? Só isso, só né? Isso não, né? Foi bastante coisa. Foi, né? Foi cansativo hoje, esses 4. Hoje foi cansativo para mim, esses 4 encontros. Não, eu por mim, começava às 9h30, terminava às 11h30, meio-dia. Não. Ou eu prefiro mais cedo. É que a Thaís está entrando nos 4, né? Hoje eu entrei no 6º, entrei um pouquinho lá no 7º, dei a aula toda do 6º, coitados. Professora, já é 11h20, pode sair, querido. Eu já publiquei, viu, a aula do 6º e do 7º. Ficou gravada? Aí, quando a gente desligava, gravou inteira. Aí vou publicar do 8º e do 9º quando a gente desligar. Então, eu não consigo ter acesso à aula do 6º, né? Porque eu não... Eu comecei a baixar. Se inscrever na minha sala. Não, eu trabalho, eu baixo agora a aula, aí eu ponho no YouTube e aí eu subo pelo YouTube. Então, é só ajudar o link do YouTube. Perfeito, perfeito. Inclusive, você pode até mandar esse link do YouTube pro nono B aqui, porque é uma aula todinha de migração, África, xenofobia. Eu acho que é interessante. O assunto do 6º ano podia ser jogado para o 9º agora. Porque vou te passar o link. Cai bastante em ETEC isso também. Sim, podia colocar. Xenofobia, racismo, isso... Olha, gente, vocês estão no nono ano, vocês basicamente perderam o ano, né, em grande parte, com esse negócio da pandemia. É a geração se vocês tiverem como, né, estudar nesse tempo, se tiver condição de estudar para poder prestar as provas de ETEC e tal, tá valendo, né? Então, assistir a aula do 6º ano foi interessante. Hoje a Núbia falou sobre
todos esses povos africanos e tal. Bem interessante e sim, pode cair em ETEC. Tá bom? Que silêncio, meu Deus do céu. Eu queria uma Gente, sala de aula assim. mais alguma coisa para falar? A gente pode sair. Acho que pode sair. Então, tá Então, bom. Gente, bom final de semana. Bom friozinho aí. Não Igualmente. fiquem sem roupa que faz mal, tá bom? tchau, gente. Até Beijo. mais.